Quando eles foram perguntados sobre o Hamas, eu acho que os dois tiveram posições bastante prudentes, mas a galera ficou tirando onda comigo ali no chat. Eu acho que isso é uma coisa que é importante comentar. Disse primeiro o Gustavo: eu não farei nenhuma oposição, nenhuma crítica, nada ao Hamas. Posso discordar e etc e tal, etc, mas nesse momento em que está acontecendo o que está acontecendo com o povo da Palestina, não tem discussão a ser feita. Pontuando, não, mas ele é ruim, mas eu não concordo com isso, etc e tal, etc e tal. Esse é o apontamento que ele faz, certo? Eu não faço esse apontamento, mas ele não caiu no bait. Ele não veio falando assim, não, mas o Hamas é lindo, ele é maravilhoso, tem muitas importâncias, né, etc. Ele diz, não faço crítica neste momento. E depois veio o Breno, na sequência, e fala mais ou menos a mesma coisa. Ele dá uma explicação breve, histórica ali, não, porque ganhou ali, depois perdeu perdeu lá na Cisjordânia, etc e tal, e aí, veja bem, etc, é o povo legitimamente eleito, pi, pó e pei, pau. Eu não concordo em absoluto com nenhum dos dois. Não no sentido de dizer outra coisa diferente de que Israel está cometendo genocídio. Não, nenhuma diferença em relação a isso. Mas também não precisa esquecer, não, que o Hamas já explodiu criança em ônibus. Ela pode até mudar lá na frente. Mas ela já explodiu criança em ônibus para provocar movimentos de revolta. Ah, eu tenho divergência de linha. Não, eu tenho divergência de explodir criança em ônibus. Essa é a divergência que eu tenho. Eu acho que é uma boa tática. Não explodir criança em ônibus. Acho que é sempre importante você ter isso aí como posição. Acho que é uma questão ética aí. Isso não vai mudar. Que o fato de que o Hamas explodiu um ônibus com 20 crianças no passado, sim, explodiu um ônibus com 20 crianças no passado. No dia de ontem, podem ter morrido mais de 50 crianças já na Palestina, de fome, por causa do que fez intencionalmente o governo de Israel. Não tem comparação, porra. Não tem a menor comparação que está sendo feito com a população gigantesca. E na política, e esse é um problema do PSTU, que é um problema grave que o PSTU vai ter que enfrentar toda vez que for discutir com um stalinista, toda vez. Porque os stalinistas são stalinistas no final das contas para defender a China ainda é legal, certo? No final das contas é isso que está acontecendo. No Brasil, pelo menos, com toda a clareza do mundo. Quando não é nacional-bolchevismo, que aí é fascismo descarado que vem do Putin. Mete ele fascismo nos países dos outros, estão nem aí para isso. Mas tirando esses casos de nasbolismo completamente quatro feio arreado pro Putin, bom, no stalinismo em geral, tem uma galera que tá, basicamente, o que eles estão dizendo é a China ainda é legal. Bom, o que eu tava falando sobre não ter comparação entre uma coisa e outra, é o exercício mais hardcore que eu faço aqui, de dizer assim, veja bem, Hamas é uma bosta, com certeza absoluta, você pode mudar amanhã. Israel e o Estado de Israel é muito pior, não tem nem nível de comparação, não passa nem perto, você não sente nem o cheiro da diferença. A diferença é monumental o que o governo de Netanyahu está fazendo agora. Para mim é fácil dizer isso, né? Pois bem, para mim é fácil dizer isso em relação ao massacre que está acontecendo na Palestina. Para mim é fácil dizer isso em relação à diferença entre o processo de hegemonização da China em comparação aos Estados Unidos, e toda vez o Gustavo vai sambar nessa. Porque ele vai tentar insinuar que é a mesma coisa. Ele diz que não, ele falou que não hoje. Não é que eu estou dizendo que é a mesma coisa. Para todos os efeitos, é essa imagem que vem. Imperialismo dos Estados Unidos e imperialismo da China é a mesma coisa. Assim, eu sempre enxerguei que não era, mas nesse momento, 2025, 23 de agosto, assim, ter que argumentar, depois do que o Trump está fazendo, tentando causar o caos e influenciar para incentivar o racha interno no nosso país, a gente ficar brigando uns com os outros, porque você é fascista, porque você é comunista, não sei o quê. Isso que o Trump está fazendo é insuflar instabilidade na política interna, com a pretensão de colocar um favorito dele que vai apoiar os Estados Unidos. Isso é igual ao que a China está fazendo. Não tem a mínima... Tipo assim, eu sempre soube que era diferente. Hoje, alguém dizer que não é diferente, hoje, não tem condição. Aí vocês vão me desculpar aí, a galera que gosta do Gustavo, mas o Breno sambou bonito. Ele falou, vocês acabam julgando os fatos descolados do conjunto da obra. E ainda fala uma coisa muito engraçada. Trotsky é top,
era um intelectual massa e etc e tal, mas sofria de Ciro Gomes. A questão que se coloca, para além da piada, parece que é uma crise de direção, não é? Foi exatamente como ele falou. Se todo problema é uma crise de direção, o que você está falando ao final das contas? Troca a direção que o mundo vai para um lugar melhor. Olha, eu não posso imaginar algo na história mais idealista do que essa afirmação. Não, veja bem, esses caras aqui tiveram ideias erradas. Se eles tivessem as ideias certas, tudo teria dado certo. Não, que tem problemas de direção, meu querido. Assim, mas o próprio Lenin falava, aí não me interessa quem falava, o que deixava de falar. Que tem problemas de direção, que tem direções que são mais competentes do que outras, óbvio, né? Claro. Mas a questão que se coloca é, além de você ser preparado, você tem que ter algum acúmulo social e político para você chegar na posição que você chegou ou não chegou. E é uma coisa que o Gustavo tentou falar. As pessoas vão analisar a história e analisam só o que aconteceu, imaginando que aquilo está escrito em pedra. Sim, está escrito em pedra, exatamente isso. Por isso que o passado é uma definição bastante básica. O passado está dado, não poderia ser diferente. Como eu estava dizendo no início, se o Trotsky não chegou lá no topo, isso tem explicação também. Se você analisar direitinho, eu citei um dos motivos, né? Ele ter entrado os bolcheviques posteriormente, nerfava ele, enfraquecia a disputa interna do Trotsky. Entrasse antes. Quem mandou ficar com os mencheviques? Quer dizer, o que eu tô chamando a atenção é que as coisas são o que elas são, pô. As coisas não são o que a gente gostaria que fosse. Aí não, mas se eu tivesse lá, é o que se faz com o Lula o tempo todo, porra. Ah, mas o Lula chegou lá e etc e tal. Caralho, tu tava fazendo o que na década de 80? O Lula tava movendo 1 milhão de pessoas no ABC. Aí você não tava lá no ABC. Aí eu vou fazer o quê? Move 1 milhão de habitantes agora, porque ele moveu 1 milhão de habitantes lá no ABC, no auge da ditadura militar. Ah, eu não era nem nascido. Ah, entendi. Então calma, né? As coisas têm um tempo, tem uma mobilização. Ah, mas eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram. Ah, tá. Uhum. É diferente, né? Mover 1 milhão de pessoas no ABC, na ditadura militar, para fazer uma greve e conquistar 40%, né? É um pouco diferente de você ter 1 milhão de inscritos e fazer dancinha do TikTok. Não sei o quê. Então veja, tudo tem a sua concretude, né? Aí você quer nerfar um cara que criou a estrutura toda, aí você fala, não, mas se nerfar esse cara eu entro. Mas você entra com que base? Com que apoio? Com que grupo social te apoiando? Parece que a galera esquece que existe MST, parece que a galera esquece que existe CUT, né? Isso aí tudo pra todo chão, né? Aí você chega agora, sai brigando com todo mundo, chutando a cabeça de todo mundo e é você. Tá bom, talvez seja. Não, mas a gente vai fazer memes, a gente tem vários memes, a gente tem vários perfis de pessoas chamadas Comunismo 27, Stalin é o maioral, tá. Uhum, ok. Tá me falando que política sem base social é idealismo, Pedro? Socialismo utópico é doideira. E aí você vê as diferenças, porque veja, eu vou fazer uma brincadeira aqui, talvez aquela frase de Marx sobre a história se repetir como tragédia e depois como farsa, seja científica, né? Porque, tipo assim, se você pega o próprio Trotsky, ele tinha base social, ele tinha base de apoio. Ele tinha base de apoio. Ele tinha capacidade de mobilização. É até por isso que ele é uma grande força. Certo? Até por isso que ele faz uma grande atuação dentro do partido e ameaça ser a liderança. E hoje parece que a galera, tipo assim, como eu estava dizendo, parece que a coisa vai degenerando. Porque, por exemplo, o PSTU, ele é pequeno? Sim, ele é pequeno. Mas eu vejo a galera aqui na internet falando assim, tinha uma galera falando, tem até o cara que perguntou o que é, mas você ainda é da UP? Veja bem. Tinha uma galera aqui zoando, né? Dizendo assim, ó, se você for lá, você vai ver a UP e o PCBR lá, mostrando que é maior do que o PSTU. Na internet? Peraí, porra, quantos sindicatos vocês têm? Parece que a coisa vai degenerando, tá ligado? Você vai dos locais, você tem gente do PSTU que é classe trabalhadora mesmo, que tem sindicato, que toma posição dos PSTU. Cadê essa galera dos outros partidos? Peraí, pô. Vocês só são grandes no Twitter, velho. Peraí. Porra, parou. Vai passando o tempo, assim, vai passando. Quanto mais você vai entendendo, assim, vai ficando cada vez mais ridículo.